Ai, gente, estamos recebendo Antonini aqui, seja bem-vindo, viu, querido? Obrigado. Ó, a galera do YouTube já tá te vendo, Aí, ó. tá bom? Isso. A galera do YouTube tá ali. Já viramos o Instagram já? Vamos Não, já dá pra você. vamos virar Já tá agora. aqui, né? Deixa eu ver se acerta. Gente, agora vocês vão ver o Antonini e a Ione já chegaram aqui no estúdio. Aí, ó. Fala, galera do Insta! Aí, pessoal. Boa noite, pessoal. Pessoal, então vamos fazer aquela brincadeirinha que a gente faz todo dia? Bora lá? Vamos. Então vamos lá, hein? Pera aí, vamos começar pelaquela câmera lá, Do ó. YouTube! YouTube. Agora nós vamos ver aqui, ó. Essa câmera de Da cá. Twitch! Twitch. Boa noite! Boa noite, Aí galera. agora nós vamos. O pessoal do Instagram já tá aí. E agora nós vamos lá pro Facebook, que é essa aqui, ó. Peraí. Aí. Boa noite! Isso aí. Todo mundo participando aí com Exato. bastante pergunta para ver se a gente consegue explicar um pouquinho desse retorno. Tá ligado? Isso. Tá desligado. Não, tá ligado, tá ligado. Mas esse aí vai estar só na rádio. Ah, tá. Aí, pessoal, o pessoal que já tá acostumado, a gente prepara aqui, ó, o Lucas fica aqui mexendo nesse tanto de negócio aqui, ó, essa mesa doida, cheia de botão aqui. E a gente vai entrar na rádio ao vivo. Agora. A sua rotina alternativa FM, cheia de alegria, amor e emoção. 91.1, a maior potência da região. A alegria que contagia. Boa noite, alternativa FM. Boa noite pra você na alternativa agora, 8h18. Tô de volta pra você aqui nessa noite maravilhosa de terça-feira. Não tô sozinho. A gente vai começar a dar aquele up. Ó. Quando eu falo que eu não tô sozinho, eu não tô sozinho. Não tô aqui no estúdio. Tem uma galera maravilhosa aqui comigo. Mas tem você no YouTube, no Instagram, na Twitch, no Facebook. Tá bom dia aí, ótima noite. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Essa é a sua Rádio Alternativa FM, a rádio mais ouvida do Médio Piracicaba. É um prazer ter você aqui na número 1. Agora, 8h19. Vamos que vamos começar então nosso podcast do caramba. Hoje falando sobre educação, volta às aulas e muito mais para você. Hoje recebemos aqui o nosso querido Antonini, ele que é professor e vice-diretor do Colégio Kennedy. Seja bem-vindo, Antonini! Muito obrigado. Vamos que vamos então, terça-feira maravilhosa, maravilhinda, dia 5 de outubro de 2021. Tá no ar o Portal da Conversa e agora o nosso podcast do caramba. Para começar nosso podcast, já dou boa noite para ela. Ione Oliane, boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Tudo bem com você? Tudo jóia. tudo ótimo, Hoje né? tá muito bom de falar sobre educação, minha área também, né? Ah, Antônio? sua área, isso que aí. casa. E a gente está recebendo também ele, que é vice-diretor do Colégio Kennedy, tem tradição em João Molevade, recebendo ele, Antonini Bicalho. Boa noite, Antonini. Seja Boa bem-vindo. noite. Seja bem-vindo, Obrigado. viu, querido? Muito obrigado pela sua participação. Já é uma honra receber você aqui, para a gente fazer esse bate-papo aqui à vontade e esclarecer muitas dúvidas que já estão chegando. Antonini, vai só arreda um pouquinho mais para frente. Isso, próximo do microfone, para a gente ouvir a sua voz Tudo melhor. bem. Tá bom? Antonini, muito prazer mais uma vez ter você aqui na Rádio Alternativa e no Portal da Conversa. Tá bom? Antonini, vamos começar o nosso bate-papo com você se apresentando, falando para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes. Quem é você? Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou Antonini Bicalho Garcia, professor do Colégio Kennedy há quase 24 anos. Nossa Senhora! Desde 1998. 1º de março de 98. Trabalho com matemática desde então. Sou formado na UFMG. E trabalhando no Kennedy há tanto tempo, já deu para aprender um pouquinho sobre educação também. Hoje também sou vice-diretor do colégio e trabalhamos muito aí nesse período de aulas híbridas, primeiro aulas online e agora nessas aulas híbridas, nesse momento que a gente consegue voltar com as crianças para a sala de aula. Vocês não têm noção da alegria que tem refletida no rostinho das crianças e imagina. E dos das adolescentes famílias também. e das famílias Legal. nesse momento.
Uhum. É... Conta um pouquinho pra gente também da tradição da Ah, escola. verdade. O que é o Colégio Kennedy. Olha, o Colégio Kennedy nasceu quase que junto com o João Molevade, né? Olha que O João Molevade bacana. faz aniversário um pouquinho depois do Colégio Kennedy e os dois têm a mesma idade. Desde 1964, um colégio que tem vários destaques como ex-alunos há muitos anos. Começou com uma pequena escola que o padre Antônio Henrique de Albuquerque fundou ali na subida daquele morro, né? Ainda o Colégio de Lata, depois foi expandindo e hoje, graças a Deus, muitos e muitos alunos já passaram por ali. Referência na cidade e na região. O Colégio Kennedy é uma instituição consolidada no mercado educacional. Uma escola incrível. Muito obrigado, Ione. Isso é muito bom de ouvir, até porque tenho o prazer de ser professor também do seu filho, né? Isso é muito bacana. A gente tem uma preocupação muito grande com o desenvolvimento do aluno desde pequenininho, desde criança, e a gente tem tido muitos resultados de sucesso, e eu acredito muito que esse trabalho que a gente faz ao longo de todos esses anos é fruto de uma equipe muito engajada, uma equipe que é muito perene na escola, sabe? A gente preocupa muito com isso, com que as pessoas fiquem muito tempo com a gente, e isso tem trazido muitos bons resultados. Hoje a gente tem realmente um engajamento incrível. Todos os nossos profissionais são muito voltados para o desenvolvimento do colégio, não só o desenvolvimento profissional, mas o desenvolvimento da escola como um todo. E a gente acaba tendo um resultado melhor porque fica bem aconchegante o É trabalho. uma família, né? Exatamente. É uma família. Ô, Antonini, vamos fazer uma pergunta aqui. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando chegou a pandemia do nada, que deu aquela pancada em todo mundo, né? Como é que vocês fizeram para se preparar, para preparar os professores? Porque os professores, eles sabem dar aula, lógico, estão na frente da turma. Mas você ficar na frente de uma câmera, de um computador, é completamente diferente, né? Como é que foi essa adaptação? Conta pra gente. Eu vou te contar um pouquinho antes. A gente teve uma oportunidade já de implantar uma plataforma de educação que permitia com que a gente tivesse uma comunicação virtual com os alunos. Isso foi no ano de 2019. Então, a pandemia, quando chegou em 2020, a gente já tinha 2 treinamentos com os professores nessa plataforma. A gente já tinha feito um passo, a gente estava um passo à frente ali nesse momento. Isso ajudou demais. Nós paramos no dia 17 de março, se não me engano, no dia 17 de março de 2020, e voltamos com as aulas quase que no formato integral no dia 30 de março. Nesse período, na segunda-feira. Então, nós paramos numa terça, ficamos aquele resto de semana e a semana seguinte, mas já voltamos de imediato, assim, mais rápido que a gente pôde. E esse resultado, esse retorno só foi possível pelo engajamento de todo mundo na escola. Primeiro, o comprometimento que eles tiveram com o treinamento anteriormente, a equipe de TI, a gestão, as coordenações, que todo mundo trabalhou mais de 16 horas por dia. Isso não estou brincando, gente. Nós trabalhamos mais de 16 horas por dia nessas 2 semanas para que a gente conseguisse criar um modelo que servisse aquele modelo online. Fizemos alguns testes durante essa segunda semana, algumas aulas piloto com algumas turmas e conseguimos, graças a Deus, retornar de uma forma... Mas foi muito rápido, Antoninho. Eu acho que... Por conta dessa plataforma que vocês já vêm desenvolvendo. Né? E eu acho que um fato que foi muito importante para esse retorno quase que imediato foi o compartilhamento das informações por toda a equipe. Cada um conseguia desenvolver algo e trazia para o colega aquele modelo que ele conseguiu desenvolver, e isso fez com que todos conseguissem alinhar uma aula que tivesse condições para todos. E vocês, como educadores também, vocês tiveram que se reinventar, né? Essa parte foi... Conta pra gente a sua experiência, você que é professor também, como é que você se adaptou a estar olhando para a câmera, a falar que
você tá falando ali aos alunos, a gente fica com a câmera Câmera fechada, porque ele tá fechada. falando sozinho, né? A sopa de letrinhas, né? O professor aprendeu a dar aula para as letrinhas. É interessante que ao longo da vida escolar, assim, ó, na educação infantil, todas as câmeras abertas, todo mundo participando, todo mundo falando ao mesmo tempo. Aí vai para o Fundamental 1, câmeras abertas, alguns falando, outros mais, outros menos. Chega no Fundamental 2, já As câmeras já começam a começam a se desligar. fechar. E no ensino médio, só letrinha. Então, isso é uma coisa que a gente teve que se adaptar. No início, eu acho que houve uma cooperação muito grande dos alunos também, sabe? Bacana. Eles foram muito participativos e eles davam dicas pra gente naquilo que a gente podia melhorar, naquilo que a gente podia desenvolver, e isso foi muito importante. O trabalho do professor diante da sala de aula é muito diferente do trabalho diante de um computador. Nós tivemos casos de professores que choraram desesperadamente, Nossa. que não sabiam como E agora o que eu faço? como iriam se adaptar a esse modelo. Aham. E deram show, gente. Que Estou falando bacana. sério. Professores que estavam desesperados, começaram a dar aula, os alunos ali, principalmente, eu acho que assim, isso aconteceu mais com os professores das séries menores um pouco, Aham. porque eu acho que eles tinham menos afinidade com a parte tecnológica Aham. até aquele momento. E a proximidade era muito maior também com as crianças, né? Exato. O sala de aula. Não, mas é muito diferente, né? Aham. Eu brinquei que com os professores tinha uma outra preocupação também, né? Que eu falei com os professores, olha, do lado de cada aluno seu que está com uma câmerazinha aberta, tem um paizinho agachado do lado dele. Assistindo a aula também. Então isso também trazia uma dificuldade muito grande para a gente reinventar a aula, porque é muito diferente você focar num grupo que está ali fechado com você dentro de uma sala, que você tem um domínio completo e passa a não ter o domínio. Às vezes, você não respondeu meu filho. Não, mas eu não escutei, o áudio dele às vezes estava fechado e estava mesmo. E isso aconteceu, foram problemas que nós fomos solucionando. E você falou uma coisa importante. Na pandemia, o seu professor, aliás, todos nós professores tivemos que dar aula, não só para o aluno, mas para a família. Exato. Então, assim, se o aluno não estivesse, por exemplo, com o fone, estivesse com o áudio do computador aberto, a família estaria ouvindo, estaria Exatamente. participando, É. por querer ou por estar no ambiente. Exatamente. Acabou a escola indo realmente para dentro de casa. Literalmente. Literalmente a escola foi para dentro de casa. Uma questão que a gente fez que foi muito importante para diminuir um pouco desses problemas foi cada turma tinha um assessor de turma. E esse assessor percebia se algum aluno fez alguma pergunta no chat, se o professor ainda não tinha visto. Então ele estava ali, ele conseguia Ele mediava, então, né? mediar um pouco que em bacana. relação ao professor. Por exemplo, se o professor tivesse algum problema de internet, ele já avisava para a escola rapidamente, o pessoal do TI já podia tomar uma providência para resolver o problema de alguma maneira diferente, né? Então, essa questão desse apoio do pessoal que saiu, né? Que é aquele pessoal que trabalha no colégio, no dia a dia, e ao invés de trabalhar ali, foi trabalhar com tecnologia, né? Bacana. Até isso também mudou a rotina deles, Todo né? mundo. Então, Acabou que envolveu a escola como um todo. praticamente todos os funcionários ficaram envolvidos nas aulas online. Que bacana. E aquela questão da responsabilidade da família, sabe? Da família Kennedy ali naquele momento foi muito importante. Isso ajudou a gente a minimizar os efeitos. O que eu acho que foi muito importante para esses meninos é que a gente conseguiu criar, mesmo à distância, uma rotina. E quando a gente cria uma rotina, evita uma série de problemas que aconteceram com várias outras crianças que não tiveram rotina durante a pandemia. A dificuldade maior, por exemplo, de agora uma criança voltar para a escola porque ela não tinha aquela rotina mais de ter a aula de manhã, Aham. né? O impacto seria maior. E eu acho que a gente conseguiu manter e realmente a gente vê como está sendo assim fenomenal esse retorno. A alegria dos meninos, a felicidade deles. E ainda pergunta para eles assim, e aí, gente, e aí? Vamos ter que voltar. Não, pelo amor de Deus, não volta não, vamos continuar. E é assim, 100%. Por falar graças em a Deus. tempo, como quando você disse que, né, agora está retornando, nós viramos 2020 para 2021 com aulas online. Sim. Aí a questão de calendário, de conteúdo, de aproveitamento, a escola conseguiu mensurar isso e acompanhar. Olha, a gente tem um pequeno problema que é a necessidade da prova online, né? A gente sabe que muitos alunos têm um compromisso muito grande,
a gente nem mede tanto o compromisso pelas provas. O compromisso ele é medido até pela presença nas aulas, No pela dia a participação, dia, pelas dúvidas que os alunos tiram durante as Que aulas. bom ouvir isso. Que bom ouvir. É porque isso também é quantificado. Agora, mensurar em qualidade Exato. reveste de outra forma de métrica, né? Sem dúvida. Eu vejo hoje, por exemplo, que tem muitos alunos que deixaram passar o tempo. E eles vão ter muita dificuldade para a retomada. Mas, em compensação, eu acho a maioria teve um comprometimento muito grande. Eu tenho 3 turmas, né, e bem distantes. Eu tenho o 6º ano, que eu dou aula para os meninos de 11 anos. Eu tenho o 9º ano, que eles têm 14, 15 anos. E eu tenho o 3º ano de ensino médio, que eles já estão com 17, quase 18. E você vê a diferença... você vê uma diferença nos grupos, mas um padrão na questão de responsabilidade. Aqueles alunos que sempre tiveram compromisso com a escola, que sempre foram responsáveis, eles continuaram bem e eles continuaram aprendendo com uma vantagem. A aprendizagem ficou um pouquinho mais fácil. Sério? Olha que bacana. Uma aula online, por exemplo, se eu estou dando uma aula de matemática, é muito difícil, às vezes, trabalhando em sala de aula, eu parar a aula para passar um vídeo de 1 minuto e continuar a minha aula. Então, a gente normalmente indica para os meninos assistirem aquele vídeo, ou lerem uma reportagem que a gente pode encaminhar para eles. Agora, não. No modelo online, eu posso né? apresentar para eles e aquilo não me toma muito tempo. Então, eu acredito muito que esse modelo é eficiente, mas ele precisa ser adaptado para aquelas pessoas que não conseguem se concentrar tanto quando estão sozinhas, né? E isso faz parte da vida das crianças e dos adolescentes também, né? Ô, Tonini, como é que foi a preparação de vocês para o retorno dos alunos ao colégio? Essa parte foi outra parte bem difícil, porque são duas coisas que aconteceram, né? Primeiro, a gente teve uma ruptura drástica, que foi dia 13 de março, uma sexta-feira, se não me engano, já começou aquele boato que haveria a interrupção das aulas, por causa do aumento de casos em Fortaleza, em Manaus, se não me engano. E logo depois, na segunda-feira, a gente ainda teve aula e foi decidido que na terça-feira a gente não teria mais aulas. E a gente esperava ali. Quando eu comentei com meu irmão, não, a gente não vai voltar antes de junho. Ele falou, você tá louco? Mas é junho do ano passado. Você tá louco? Claro que vai. Eu falei assim, eu acho que não vai. Pelos boatos que a gente estava ouvindo, pelas pessoas que a gente conversava. E aquele primeiro momento, todo mundo ficou com muito medo. Sim. As pessoas realmente se isolaram por ali 2, 3 meses. Ficou um isolamento muito forte, né? Até causando outros problemas que não só o problema da pandemia, né? Problemas psicológicos, né? Dificuldade das pessoas em conviver. Foi um problema. Mas eu acho que a gente teve aquela passagem que foi a mais difícil. Agora, a gente estava preparado. O Colégio Kennedy entregou um protocolo para a tentativa do retorno dia 9 de janeiro desse ano. E, infelizmente, a gente não pôde voltar porque não foi permitido enquanto a gente estava na onda vermelha, até entendo. Ô, Antônio, só para a gente entender, esse protocolo é o quê? Tem que ter autorização de alguém, prefeitura, alguma coisa Isso, assim? Explica para a gente, por favor. A gente entregou um protocolo na prefeitura municipal pedindo o retorno das aulas presenciais. Ah, tá. E só que, apesar da gente ter um protocolo bem seguro, a gente ia trabalhar só com 30% dos alunos, 30, 50, dependendo do tamanho da turma, né? Em Porque as formato salas de do colégio, rodízio também, né? as salas do colégio são grandes. A gente tinha essa preocupação de voltar com toda a segurança. Eu sempre disse uma coisa, porque as pessoas falavam comigo, mas você não acha que é perigoso? Eu falei, claro, como qualquer coisa. Nós tivemos uma reunião na Câmara e eu até trouxe um dado importante em relação aos dados da pandemia, que de 0 a 18 anos havia 6 mil mortes. E de 18 até a última idade, 500 e poucas mil mortes. Então, a proporção era muito diferente. A proporção era muito diferente. E no mesmo dia eu falei que naquele dia o número de mortes na 381, em média, chegava a 20 pessoas por dia, né? Então, a gente tem que entender que viver é um risco, né? Mas a gente não pode ter o risco que não seja calculado. Então, eu nunca fui a favor do retorno sem todo o protocolo de segurança,
sem uma norma muito rígida que a gente precisa seguir. Bacana. Hoje, graças a Deus, nós temos aí os meninos até de 14 anos já vacinados, né? Isso traz uma tranquilidade muito maior, claro, tanto para os pais, quanto para a escola, quanto para toda a sociedade. Mas quando a gente entregou, né, esse protocolo, a gente acreditava realmente que com toda a segurança a gente conseguiria trazer pelo menos uma semana por mês ou 2 semanas por mês cada aluno para que ele voltasse. Então, esse momento de retorno lá atrás, a gente já estava preparado, um pouco preparado. Só que aí surgiram as novas regras, os novos modelos, cada prefeitura criou sua regra, e para essa segunda parte, a gente teve um tempo maior para se preparar. Acabou que, como o Monlevade demorou um pouquinho para Seria esse momento atual, a segunda parte? Então, assim, o trauma maior foi o primeiro. Esse segundo está sendo um pouco difícil porque a gente tem que adaptar 2 realidades. O professor, antes ele dava aula na sala de aula. Depois ele passou a dar aula para o computador. Agora ele passou a dar aula para os 2. Então, isso é um problema que a gente vai ter que manter. Vai se adaptando, né? Vai se adaptando, né? O presencial não é obrigatório, não é isso? Não é obrigatório. É híbrido por isso, porque tem alunos que os pais não autorizaram, então a escola vai acontecer simultaneamente, online e presencial. Isso, mas na verdade ainda tem algumas turmas que a gente não pode trazer todo mundo. Sim. Tem algumas turmas que, como as salas do colégio são bem amplas, a gente consegue colocar com um distanciamento de 1,5 m, várias carteiras. Por exemplo, a gente consegue colocar 18 carteiras numa sala, porque a sala é bem grande. Porém, a turma tem 25 alunos, ou 30 alunos. E aí, desses 30, 4 não vão. Então, a gente precisa criar 2 grupos para que esses grupos possam frequentar a escola em semanas diferentes. Entendi. Agora, fala pra gente, porque eu imagino, né? A galerinha voltar para a aula, todo mundo se reencontrar, aquela festa, pessoal. Como é que foi o retorno para os professores controlarem a turma, aquela alegria toda? Como é que foi? Não, mas você falou uma coisa muito interessante pelo seguinte, eles também têm esse senso de responsabilidade do momento, sabe? Eu conversei muito disso com eles e hoje os meninos do Fundamental voltaram na quarta-feira passada e os do ensino médio voltaram hoje. E a gente pôde conversar separadamente com os grupos, né? Então a gente teve quase uma semana de diferença entre eles. Quando voltou a turma do Fundamental, a gente conversou, explicou para eles dessa necessidade do cumprimento dos protocolos e das regras que a gente precisa manter para que a gente não tenha que voltar para o modelo online, né? Então os meninos entenderam muito isso. Claro que quando eles chegam, eles ficam loucos, né? Querem aquela bagunça, uma euforia. Só que a gente pede para eles, olha, a gente tem que ter um controle e uma responsabilidade. Né? Assim, as salas estão marcadas no chão, então as carteiras ficam posicionadas em marcas feitas no chão com os adesivos. Todos os professores levam uma garrafinha de álcool em gel, álcool para limpeza das mãos para a sala. Então, todas as salas ficam com essas garrafinhas o tempo todo. Os alunos podem sair para beber água. Beber água não pode beber diretamente no bebedouro, mas pode completar a garrafinha que eles fizeram de casa já. Isso foi uma das coisas que a gente pediu e é muito importante, pessoal. Isso aí, para quem está escutando, os pais têm muita responsabilidade nesse ponto. Eles têm que nos ajudar a cumprir o protocolo. Horário de entrada, horário de saída, preocupação com o uso da máscara de forma correta, preocupação com o álcool em gel, a preocupação com a limpeza da roupa quando chega em casa. A cantina funciona, Antônio? A cantina hoje não pode funcionar ainda, mas a gente está vendendo de forma online. Então a gente conseguiu fazer uma parceria. Hoje os alunos podem comprar numa plataforma e aí o lanche é entregue para eles lá dentro do colégio. E se ele não quiser comprar, ele tem que levar. Pode levar. Hoje a maioria até leva. Né? Hoje a maioria leva porque, como sabem já que só poderia comprar online e não há venda na escola, não adianta. Se você esquecer, não tem como. Não pode compartilhar. Se esquecer o lanche na escola, em casa, não tem como. Não pode compartilhar e não podemos vender. Então, a pessoa precisa comprar no dia anterior. Então, é muito importante que haja esse compromisso da família com esse retorno. Porque senão a gente acaba tendo que voltar para o modelo anterior. Embora
eu acredito muito que esses sejam os últimos 2 meses, né? Outubro, novembro, aí, o início de dezembro, de aulas 2022, híbridas. tomara que seja só presencial. Eu né? acredito que no ritmo da vacinação, que a gente já tem, como eu disse, crianças de 14 anos vacinadas, eu acredito que até o final do ano todas as Deus idades que quiser. podem ser vacinadas, né? né? Se Deus quiser, isso aí vai ser para a gente contar a história o resto da vida. E Aí. os professores, aqueles mesmo que tiveram medo, receio da performance dele quando virou a chave para o online, hoje já está voltando para a sala. Como é que está esse sentimento de voltar para a sala deles? Porque dos meninos eu tenho visto que tá na cara, lindo demais ver a cara das crianças. Eu vejo que o retorno para a sala de aula é retornar para o habitat da gente, né? É retornar para aquilo que a gente sabe fazer, talvez melhor. Então, isso faz muita diferença. O professor dentro de sala de aula, ele é mais livre, ele tem um domínio melhor, ele consegue trazer mais alegria para a aula, ele consegue desenvolver um pouco mais aquele momento de aprendizagem. Literalmente, calor humano faz muita diferença. Exatamente. É a brincadeira, a descontração, o timing da brincadeira até também, né? Quando cada um está em casa, ninguém conversa com ninguém. Podem até estar conversando aqui pelo WhatsApp, mas não existe aquela interação com o grupo. E isso, na hora, fica muito mais prazeroso, né? Fica muito mais gostoso mesmo. Eles também estão se sentindo melhores agora, mais confortáveis. Olha, eu não tenho dúvida não. Se tirar uma foto dos meninos saindo da escola lá depois da aula, vocês vão ver. É engraçado que eu cheguei em casa junto com a minha vizinha na segunda-feira e nós entramos junto na garagem e ela falou comigo, nossa, eu acabei de passar na porta, que alegria daqueles meninos entrando. Então, assim, as pessoas percebem isso, sabe? As pessoas, só de passarem perto e observar, elas estão percebendo. Claro, gente, que a gente conversa muito com os meninos, tentem não se aglomerar, tentem não fazer nada que vá prejudicar a saúde de vocês, mas a gente entende que o prejuízo da Covid não foi só um prejuízo pela doença, houve um prejuízo mental mesmo, de equilíbrio mental, sabe? Das pessoas entenderem um pouco o que é a vida de um adolescente preso dentro de casa, de uma criança presa dentro de casa. Eu acho que esse preço aí foi o maior, quem pagou o maior preço foram eles. E tá? não é frescura, Não é. Ô, Toninho, aproveita pra gente, porque aqui é difícil de Monlevade da região, o pessoal não conhece o Colégio Kennedy, né? Mas pode ser que alguém não conheça o Colégio Kennedy, o pessoal que está assistindo a gente. A gente está na internet. A gente está na internet, a gente pode estar no mundo inteiro. Fala onde que é o Colégio Kennedy, como é que entra em contato, rede social. Então, nós estamos aqui pertinho da rádio, na Rua Paracatu, 115, bem pertinho ali da prefeitura. Nós temos o site do colégio, colégiofaculdadekennedy.com.br. Temos o Instagram também, do @Colégio Kennedy. E precisando da gente, 3851-3030. Facinho de lembrar. E ainda 3851-3030. E esse número também é o WhatsApp. Então, se vocês quiserem, podem mandar contato pra gente. Bacana. Eu vou fazer uma provocação aqui, ó. Pessoal que está ouvindo e que está vendo, ó. Assiste o vídeo no YouTube e curte do professor aqui, hein? Se tiver panela de chorar, pedir nota, vocês vão ver. Quem sabe. Muito bem, agora 8 horas e 45 minutos, podcast do caramba. Recebendo hoje o vice-diretor do Colégio Kennedy, Antonini. Bom, meu querido, a gente já está quase chegando ao finalzinho aqui do nosso podcast, do nosso bate-papo. Qual a mensagem que você deixaria para os alunos, para também os colaboradores, professores, para os pais, nesse momento que agora voltamos, né, à aula presencial e também junto com a Híbrida? O que você deixa de recado para eles? Vou fazer 3 recados. Vamos lá. Um para cada um. Para os pais, acreditar sempre que a educação é o melhor caminho para os seus filhos. Eu não tenho dúvida nenhuma de que aquele pai que não larga a mão do filho e sempre está ali junto com ele, vai fazer dele um grande homem e uma grande mulher, né? Isso aí eu acho que é segurar a mão do filho sempre, porque a Glória fala uma coisa muito importante, a Glória é a diretora do Colégio Kennedy, né? Ela fala uma coisa muito importante, sempre que a gente tem uma reunião de pais, os seus filhos estão nossos alunos, mas eles vão ser seus filhos sempre. E segurar a mão deles e levá-los juntos com vocês, a gente pode ajudar, mas quem segura na mão são os pais. Isso é muito importante, eu acho.
Para os nossos professores, eu só quero falar uma coisa, pessoal. Muito obrigado mesmo pelo empenho, pela dedicação, pela postura esse tempo todo, pela dificuldade das mudanças que Enfrentamento, todo mundo né, Antônio? enfrentou de bom grado. Superação. Não, de bom grado nem sempre, porque é Mas superaram. mas superaram e foram brilhantes mesmo. A gente conseguiu transformar uma situação muito difícil numa situação viável. É claro que eu sempre digo que normal não era, ideal não era, mas a gente conseguiu sair de uma dificuldade muito, muito grande para um momento que a gente conseguiu trazer rotina, trazer trabalho, trazer conhecimento para os alunos. Isso eu queria agradecer aos professores por ter nos ajudado tanto nesse momento e ajudado também aos alunos. E aos alunos, eu quero falar para eles o seguinte, que tudo depende deles. Eu brinco com eles, às vezes a gente tem aquele pincel, né, que escreve no quadro, aí eu tiro a tampinha e pego o resto do pincel. Eu falo assim, ó, isso é o que eu posso fazer para vocês. É o tamanho da tampinha. O pincel, o tamanho do pincel é o que vocês podem fazer para vocês na vida de vocês. Se vocês quiserem ter sucesso sozinhos, quase que vocês conseguem. Mas eu posso complementar ali um pouquinho e ajudar. Mas sozinho, eu não vou fazer de vocês nunca uma pessoa de sucesso. Então, cada um tem que trabalhar e tem que ter o seu empenho, né? E eu tenho certeza que eles sabem disso. E quem quiser ter sucesso, investe na educação, investe na aprendizagem, que eu tenho certeza que é o melhor caminho. E Esse sempre- aí ninguém te tira. É verdade, é um conhecimento que ninguém te tira. Então, Antônio, antes de você ir embora, muito obrigado mais uma vez pelas suas palavras, belas palavras. E mais uma vez, faz o seguinte, deixa pra gente o endereço eletrônico do Colégio Kennedy, contato, pra galera poder entrar em contato. Ó, Colégio Kennedy, colégiofaculdadekennedy.com.br, telefone 3851-3030, também é o WhatsApp do colégio, podem entrar em contato no WhatsApp, eu mesmo respondo, as meninas da secretaria e da tesouraria também estão lá de prontidão. Vamos começar, se Deus quiser, depois desse feriado, já a campanha de matrícula para 2022, para as aulas presenciais. Aí, Deus quiser. E fisicamente Assim fica na espero. rua, Na rua Paracatu, aqui em Pertinho da 115, prefeitura. pertinho da prefeitura, aqui em João Molevade. Para quem conhece aqui, pertinho aqui da Igreja Matriz Antiga, né? e se você Então- se tornar aluno Colégio Kennedy 2022, vai ser uma oportunidade de conhecer tudo isso que a gente está vendo aqui. E a gente tem novos projetos, todos os anos a gente traz novos projetos, né? E esse ano a gente teve um projeto incrível, que a gente acreditava no retorno no presencial, Uhum. que é um projeto do Mind Makers, que é promoção da inteligência computacional. E ano que vem a gente vai poder trabalhar esse projeto Bacana. muito melhor, se Deus quiser. Ó, então a gente já vai deixar combinado aqui, pra você voltar outro dia pra você explicar esse projeto pra gente. Pode Fechado? deixar, Ô, show de bola. pode deixar. Ô, Lucas, nosso tempo acabou, né? Sim, 8h50 na alternativa, já finalzinho. Que a gente sempre fala, os papos são muito bons, né? Então acaba passando muito rápido, a gente acaba nem vendo a hora passar. 8h50. Antonini Vicari aqui no nosso podcast. Antonini, muito obrigado pela sua participação. Foi ótimo o podcast com você. Tenho certeza que todo mundo amou aqui o nosso podcast. Muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo à Rádio Alternativa e ao Portal da Conversa, tá bom? Eu que agradeço, espero que as pessoas possam ter entendido um pouco mais desse retorno híbrido. Sim. E vamos acreditar, gente. Criança é na escola, eles precisam de estudar. É o Muito melhor. obrigado. Obrigada, Antoninho. Muito obrigado, Ione Oliane. Muito obrigado, Eu que tá? agradeço, pessoal. Boa noite para vocês. Prazer falar com vocês. Valeu, ótima terça-feira. Bom, meninos e meninas, encerrando nosso podcast do Caramba! Recebemos hoje Antonini Vicari, ele que é professor, ele que é vice-diretor do Colégio e Faculdade Kennedy.